chapeleiro tá muito feliz hoje. Até a lebre de março tá chegando pro chá mais tarde. Sabe por quê? Porque é estreia hoje no canal. Começamos hoje com a sessão Repassando, em que eu vou ver aqui com vocês questões dos principais vestibulares do país afora. Para quem gosta de literatura, para quem gosta e se prepara, né, para os principais vestibulares, é uma baita sessão e fica um convite para que tu não apenas te inscreva no canal, mas compartilhe esse projeto. Né? Dá like aí, dá joinha e nos comentários deixa a tua sugestão sobre questões que eu posso estar analisando aqui com o chapeleiro. Então vamos construir juntos esse espaço. E para a estreia hoje, gente, nada mais, nada menos do que a nossa gloriosa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Né? Então, a prova de literaturas de língua portuguesa da URGS do ano de 2020, em que eu coloco ali uma questão para a gente vai analisar agora, né? E uma questão que foi a questão da arrancada da prova, né? A questão 26 da prova de literatura de 2020. E falando um pouquinho sobre o vestibular, o vestibular de literatura da URGS, né, o vestibular, sua prova, né, de literatura, que consiste em duas frentes de preparação, né, de preocupação para qualquer candidato, para qualquer candidata. Né, que é a história da literatura, a tradicional história da literatura, tanto é que é uma prova que ela se coloca a partir da sua formatação das origens da contemporaneidade, seguindo, né, um processo cronológico, e também a outra frente são as leituras obrigatórias. Né, 12 títulos específicos que a banca da URGS ela anuncia de uma forma preliminar, né, e cobra questões específicas sobre esses 12 títulos, havendo aí os diálogos entre as obras, entre outras obras da história da literatura, mas o foco nessa frente de preocupação e de preparação são apenas 12 títulos. E na prova de 2020 da URGS, ela seguiu cobrando uma obra que entrou, né, para a prova de 2019, que foi Hamlet, de William Shakespeare. Então, começamos aqui no Repassando, né, repassando literalmente provas e questões, no Notícias Chapeleiro. Sou o professor Gilmar, e a gente começa, então, com uma questão sobre William Shakespeare e a sua obra, a sua peça Hamlet. William Shakespeare, um grande nome da literatura universal, nascido na Inglaterra, em 1564, ele acaba falecendo também na Inglaterra em 1616. E se coloca não só como dramaturgo, como poeta, né? Escreveu, portanto, a sua grande e genialidade de obra no período elisabetano. Agora, a partir dessa obra, a URGS ela abriu um precedente, porque não é apenas agora uma prova sobre literaturas de língua portuguesa. Também temos uma obra em língua inglesa e pode, claro, que aí se espera que a banca ela sempre venha divulgar no seu programa, no seu manual do candidato, né, possibilidades de outras obras que não sejam apenas língua portuguesa ou de língua inglesa. Pode tranquilamente aparecer uma obra na tradição da literatura espanhola. Mas, enfim, né, em língua espanhola. Né? Começamos aqui, gente, a questão 26, né, nessa sessão que aí a gente vai esmiuçar, né, detalhar algumas, como eu estou falando aqui, ó, tá, o aprofundamento das questões. Não é apenas passar gabarito, né, é repassando prova. Né? Então, as 25 primeiras questões pega a área de física. Então, a questão 26, a primeira questão, arrancada da prova de literaturas da URGS, né, se dá com a questão 26. E este ano aqui, ó, então, 2020, foi a última edição, então, a mais atual, né, cobrou a peça Shakespeare. Agora, uma questão tradicional, tu olha ali, ó, verdadeiro ou falso. Agora, sempre salientando que uma questão de vestibular, a banca ela tem que ser muito precisa, exata. Então, os conceitos, os referenciais teóricos, tem que estar tudo dentro de uma delimitação em que o candidato e a candidata tenha clareza na leitura para que consiga decodificar e buscar a alternativa correta, ou aquilo que a banca está pedindo. Né? Enfim,
Aí, essa peça de William Shakespeare, só fazer uma referência aqui também, o registro, provavelmente ela foi escrita no final do século XVI, durante o período, né, do Renascimento, já na transição para o Barroco, o chamado maneirismo, né, um pré-barroco. Então, é uma obra que ela tem toda a configuração, né, reflexiva, do debate, referenciais clássicos, mas tu percebe ela sinuosa, em questão da linguagem, os dramas, as angústias, a condição humana já deflagrando, né, um ser muito... como é que eu posso dizer para vocês, assim, ó, repleto, né, das próprias contradições, os seus dramas, suas angústias, à beira do desespero, né? Então, mas sempre procurando a reflexão, o entendimento, né, pelo seu drama. Agora, ela foi escrita ali no finalzinho, provavelmente em 1599, estreia em 1601. Tá? Então, uma peça ali do início do século XVII. E diz a primeira afirmação, então convido a todos e a todas para que observem, né, o que está projetado aí no slide e a gente debater juntos. Diz ali: Hamlet é incitado pelo espectro do pai a vingar sua morte e busca descobrir por quem o pai foi assassinado. O ato 1, especificamente as cenas 4 e 5, traz exatamente a presença do espectro que já havia aparecido para alguns soldados do castelo de Elsinore, na Dinamarca, e o filho do pai morto, né, há pouco houve a morte do seu pai, né? Se vendeu a imagem uma morte natural, né? Nos jardins do palácio, quando ele dormia, e há pouco foi funeral e também está sendo, há pouco também foi o casamento da sua mãe, né? A viúva, portanto, do rei Hamlet, né? E casou exatamente com o irmão do seu esposo, que se tornou agora o rei, que é tio do príncipe da Dinamarca, o Claudius. Essa é a configuração da peça, né? E agora, há uma revelação feita sobre a situação que o seu pai morreu, que revela ao filho, né? Inclusive o nome do seu assassino. Então, é uma revelação, com todas as letras, de uma forma clara. O espectro fala ao filho, assombrado o filho, né? Mas com a clareza da fisionomia do pai, né? Que está ali na forma espectral, e exigindo vingança. Só que ele diz a exata condição que ele foi assassinado, ele foi envenenado enquanto ele estava a dormir, né? E o nome do assassino, que foi usurpador da coroa e agora também usurpou, né, não apenas a coroa, mas a sua esposa. Então foi exatamente o seu irmão, o tio do príncipe da Dinamarca, o que agora é o rei Claudius. Então ele afirma com todas as letras, com clareza, a situação que ele foi assassinado, né, e a terrível traição, portanto, do seu irmão. Então, quando tu lê a peça e tu vai para uma prova, se tu fez o debate, fez a leitura, aí tu te depara com aquele verbo, descobrir. Então, a partir da revelação feita, é incitado, né, a se vingar, né, mas diz ali que a partir daquilo que o espectro lhe diz, o seu pai lhe diz, o fantasma do seu pai lhe diz, o príncipe, ele busca vingar a morte e descobrir por quem o pai foi assassinado. Está errado. Não é descobrir, ele busca confirmação na extensão da peça. E aí vai, com todo respeito à banca e a diversos colegas, que por vezes passam pano quando há um erro. E aqui há um erro, gente, né? Porque não é função do candidato ou da candidata, eu não posso atribuir essa responsabilidade, né, para que o candidato ou a candidata busque entender, né, o contexto ou, supostamente, a intenção da banca. Não pode estar nas entrelinhas. Mas o descobrir... Não, o descobrir é revelar ou desvelar. Quer dizer, a revelação foi dada a ele. Então, ele não busca revelar. O nome já foi dado, ele busca confirmar. Então, aí o candidato está arrancado da prova, uma questão mal feita, negligente da banca, foi mal formatada. Se tu olha para isso aqui, considerando exatamente a peça e o entendimento pleno na interpretação da peça, tá errado, ok? Então, o candidato e a candidata vem para as alternativas e olha aqui, ó, onde é que tem F na primeira? C e D. Acompanha aqui o raciocínio, né? Então, eliminou as três primeiras, a B e E, onde é verdadeiro. A primeira afirmação que ela está errada.
Só o que a URGS fez? Descurar da banca da URGS, né? Descuidar da banca, negligente banca da URGS. Né? Ela considerou essa afirmação certa. E aí o candidato, a candidata, que leu, compreendeu mesmo a decodificação da peça, né? Provavelmente errou a questão, dominando o texto. Aí o cara parte para a segunda afirmação, diz: o rei Cláudio oferece recompensa a quem descobrir o assassino do irmão. Tá? Isso está errado. Por quê? O rei Cláudio, ele não oferece, então ele não vai oferecer, ele não vai propor um prêmio, nada. Né? Até poderia, numa ação dessas, numa forma de tirar a atenção sobre as suas ações, numa forma de que, a partir de uma situação dessas, ele fosse desviar as atenções sobre si mesmo. Né? Mas ele não faz isso. Então, tu vem ali, ó, e tá errado, tá beleza? Então, aqui, ó, no entendimento pleno do candidato à candidata, né, que percebe que o Hamlet, ao longo da peça, ele busca a confirmação e não procurar saber quem é, porque a identidade já foi dada pelo espectro do pai, ele busca confirmar. Acabou a questão. Vocês estão entendendo? Então, seria aqui, ó, Dinamarca, da peça, né, do rei, né, e do príncipe Hamlet. E mesmo na sequência, se fosse um pouco mais adiante, porque no momento que tu leu aquilo ali, ó, tu tem certeza, né, pelo entendimento da peça, né? E aí, tu não iria perder tempo, porque vestibular também é tempo. Então, tu partiria para a resolução da próxima questão, questão 27. E a banca, mal formatando essa questão, ela induziu muitos bons candidatos ao erro. E uma questão, gente, né? Mas tá lá no entendimento do verbo descobrir. Não. É sério, porque é o ano de candidato de uma candidata. Uma questão mal formatada, mal delimitada, né? E quando não há um reparo, né? Uma anulação, uma mudança de gabarito, porque aqui não tinha como mudar gabarito, a gente vai chegar ao entendimento que ela não tem resposta. Né? Isso é um desrespeito a quem prepara, quem se prepara. Né? Porque é uma questão, ela tem que ser clara, exata. Não pode ficar no campo da suposição ou da hipótese interpretativa, num processo de, não há entrelinhas numa questão de prova, gente. Né? E aí, ó, diz a terceira afirmação, acompanha ali, ó. Hamlet finge-se de louco como fora de vingar a morte do pai. Ele faz isso. Então, essa terceira aqui, ela tá aqui, ó, tá certo. Até uma forma de ele ganhar tempo. Vingará até a morte do pai por circunstâncias não planejadas, mas se confirmará a vingança lá no final. Né? Agora, e mesmo que o cara que seguiu mais uma, seria ali, ó, as duas primeiras são falsas, a terceira é verdadeira, tá tranquilo, partir para 27. Só que a última ali, gente, aí configura e cria uma instabilidade terrível, porque o que seria verdadeiro, né, pelo enunciado ali, pela única alternativa, considerando a primeira falsa, né, na realidade, a afirmação ela não é verdadeira, ela é falsa, porque Ofélia ela não aceita o conselho de Hamlet ir para o convento, até ele a orienta aí. Né? Lembra que ela ama Hamlet, ele ama Ofélia, porém nessa condição, para que ela não suspeitasse, né, que era uma vingança dele, ele se finge louco, ele se torna muito agressivo a ela. Tanto é que ela não aceita, ela permanece no castelo de Elsinore, na Inglaterra, na Dinamarca, desculpa. Ela acaba, supostamente, aí fica uma ambiguidade, mas se matando, né? Não há afirmação explícita sobre essa situação, mas ela, quando está pegando algumas flores, ela cai de um galho e acaba afogada, né? num lago. Né? Então, essa afirmação, ela não aceita, então, Ofélia, então ela está errada. E aí tu olha para as alternativas, não teria alternativa. Tá entendendo o problema que a banca criou? Né, para o bom candidato, porque na arrancada da prova, gente, cria uma instabilidade e baixa até a autoestima. É um ano de preparação. Né? E o que a URGS fez? Como eu já falei lá, aquela que seria o verbo descobrir, que seria confirmar, né? Ela deu como certa, então, a alternativa de gabarito, alternativa A. Né, de América. Então, assim, gente, tá? A gente só pode lamentar, uma lamentação, né? Quando a gente percebe que uma banca, ela foi no mínimo descuidada. Né? Essa foi a questão 26 da prova de literatura de 2020. Eu sigo daqui, tu segue daí, te inscreve no canal, dá joinha, né? Ajuda a impulsionar o canal.
Utiliza os comentários ali, ó, para propor sugestões de questões que a gente possa estar analisando aqui, né? E no mais, gente, né? Curte, compartilha esse projeto. Nos vemos na sequência. Segura aqui, segue daí. Abraços a todos. Valeu!